Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Como bem sabemos, estamos estudando o livro de Êxodo, né? A intenção nossa é, de fato, estudar todo o livro. Como já disse, eu espero que esses momentos sejam de muito proveito, de grande proveito às nossas vidas espirituais, ao nosso conhecimento do caráter santo do Senhor, revelado aqui no Êxodo. Portanto, abramos as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo de número 10, e gostaria de fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 20. Dessa feita, nós estaremos tratando a respeito da oitava praga, a praga dos gafanhotos. Êxodo, capítulo de número 10, do 1 até o versículo de número 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será postilado este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, haveremos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros.
Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Conclui assim o nosso texto bíblico. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque temos acesso à Tua palavra, e essas verdades, ó Pai, nos foram reveladas com o propósito de nos ensinar a respeito do Teu caráter santo. Deus, edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja, nós te suplicamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco. Amém. Irmãos, a sétima praga foi a chuva de granizo, e após o derretimento do último bloco de gelo, Deus repetiu o seu ultimato a Faraó, juntamente com as consequências caso o Faraó não atendesse às exigências do Senhor. O texto então diz: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio dele, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. A demanda do Senhor era a mesma, a demanda do Senhor era simples. Então somente Faraó deveria libertar o povo de Deus para que o povo de Deus pudesse adorá-lo. A ameaça do Senhor também era simples. Se Faraó se recusasse a se submeter à ordem do Senhor, sua terra seria destruída, viria a devastação total. Os gafanhotos cobririam a terra e devorariam todas as plantas. Os egípcios, irmãos, já haviam sofrido a perda de seus animais e inúmeros danos à sua colheita. Nós sabemos disso. Mas aquilo que conseguiu germinar durante esse meio tempo, agora os gafanhotos iriam consumir absolutamente tudo que restava. Essa praga, como as demais, não era um ato aleatório da natureza, mas um ato deliberado da justiça do Senhor sobre todo o Egito. Deus estava julgando a Faraó e seus oficiais por causa do seu orgulho, por causa dos seus pecados. Vejam, irmãos, a pergunta que Deus faz aqui no versículo de número 3. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? E essa, de fato, é uma boa pergunta. Todo ser humano um dia terá que enfrentar essa mesma escolha. A palavra de Deus nos ensina que Deus se opõe aos soberbos, mas aos humildes o Senhor concede a sua graça, e a mesma palavra nos aconselha: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Faraó nunca se humilhou, nem no início nem agora, porque ele não estava disposto e ele não era capaz de fazer, porque não conhecia a Deus como Deus, não reconhecia como Deus de toda a terra. Ainda assim, de maneira misteriosa, o seu coração foi endurecido como parte do plano soberano de Deus. É isso que o texto nos diz. Esse texto começa, irmãos, com Moisés falando, ou melhor, com o Senhor falando a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Ao longo dos nossos estudos aqui, nós vimos que as pragas eram em parte do plano de Deus. O Senhor tinha os seus propósitos com tudo isso aqui. Mas aqui está um outro mistério no relacionamento entre a soberania de Deus e, podemos dizer, a responsabilidade humana. Às vezes podemos pensar que as pragas vieram como estratégia de Deus para amolecer o coração de Faraó. Isso parcialmente é verdadeiro,
porque no final as pragas foram o que persuadiram os egípcios a deixar que o povo do Senhor, o povo de Deus, saísse daquele lugar. Mas há outra maneira de ver o relacionamento entre o coração duro de Faraó e as terríveis pragas no Egito. Deus endureceu o seu coração para multiplicar as pragas. Desde o início, o Senhor não pretendia enviar apenas uma ou duas pragas, mas o Senhor de fato pretendia enviar 10 pragas. E o coração de Faraó seria endurecido como parte do plano de Deus. Por quê? Porque o propósito final de Deus era de que o seu nome fosse glorificado, era de que o seu nome fosse exaltado. Todo o Êxodo nos apresenta o Senhor como o Senhor da história. E saber disso é algo de grande consolo ao povo de Deus ainda em nossos dias. Saber que o Senhor não muda, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, Deus endureceu o coração de Faraó para fazer todos esses sinais miraculosos no meio do Egito. E qual o propósito desses sinais? O texto mesmo nos diz. Um dos propósitos desses sinais seria para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. A razão pelo qual Deus atormentou o egípcio era para que os israelitas tivessem algo a dizer a respeito de Deus aos seus filhos, tivessem algo a dizer a respeito de Deus aos seus netos. Sabemos que toda criança adora uma história, e essa história era a mais séria de todas as histórias. Eles deveriam conhecer o Deus de Israel através dos lábios dos seus pais, dos seus avós, aquilo que o Senhor fez na terra do Egito. Todo o Êxodo, podemos dizer, uma aventura épica, sem dúvida alguma. Tinha tudo. Tinha um tirano perverso, tinha um herói improvável, tinha um conflito amargo, tinha um resgate sensacional, uma busca espiritual e um final feliz, além de muitos, muitos milagres. Sabemos que ao enviar as pragas contra Faraó, Deus estava mexendo com todo o Egito, com todo o povo egípcio, e tudo o que ele fazia parte do seu grande propósito, que era dar aos israelitas algo para que eles contassem aos seus descendentes. O propósito dessa história era que Israel conhecesse de fato e de verdade o seu Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Êxodo, irmãos, não é tão somente uma história antiga. O Êxodo foi a história que moldou, transformou os israelitas, o povo de Deus do Antigo Testamento, numa nação abençoada por Deus. Era a história da sua salvação. Era uma história verdadeira, baseada em fatos reais. Era uma história que explicava tudo que os filhos de Deus precisavam saber a respeito do caráter de Deus. Explicava quem eles eram e explicavam quem Deus era. Explicava de onde eles vieram e para onde eles estavam indo. Os fatos relacionados aqui, os fatos relatados aqui explicam a razão da sua existência, porque eles foram salvos, eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos do cativeiro para a glória de Deus. Esse é o pano de fundo de todo o Êxodo. De maneira que ao enviar as pragas contra Faraó, Deus estava dando ao seu povo uma história que podia ser contada, uma história que respondia a todas essas grandes questões. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o significado da vida? Existe um Deus? Se existe, como eu posso conhecê-lo? Essa história era tão importante que Deus queria que todos os seus filhos conhecessem. E Moisés seria o principal contador dessa
dessa belíssima história. Como profeta de Deus, era de sua responsabilidade contar ao povo de Deus a história da salvação. E essa responsabilidade certamente ele levou a sério. Há um bom exemplo disso lá em Êxodo 18, quando Moisés se encontrou com Jetro. O texto lá nos diz: contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Veja, irmãos, que Moisés contou a Jetro a história da salvação, a história. Essa bela história realizou, sem dúvida alguma, o seu propósito, porque o texto lá mesmo diz: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. E ele conclui dizendo: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Sem dúvida alguma, essa história o ajudou a Jetro a conhecer a Deus e a glorificar a Deus. Essa história tem o mesmo efeito ainda hoje. Nós devemos contar para os nossos filhos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, como Ele nos transformou, como Ele deu sentido às nossas vidas, como Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que contar essa história, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e como Ele tem nos abençoado, como Ele tem nos consolado, como Ele tem falado aos nossos corações através da sua palavra. O plano de Deus era que todos os israelitas glorificassem a Deus toda vez que relatassem ao povo tudo aquilo que aconteceu no Egito. Quando as crianças lhe pedissem: conte-nos uma história, eles poderiam contar certamente a história da redenção, a história da libertação. Eles poderiam contar essa história. E quando seus filhos já crescidos desejassem saber por que eles tinham que manter determinadas regras que Deus havia dado, determinados mandamentos, determinados rituais, eles contariam tudo de novo. Quando eles perguntassem o que significa os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então eles deveriam dizer, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20: então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Essa história, ela deve ser contada, porque quando nós contamos essa história, o Senhor é glorificado, nosso Deus é louvado, é adorado. O objetivo, irmãos, de toda essa narrativa era permitir que os filhos de Israel conhecessem Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Os israelitas deviam ser luzes diante das nações, de maneira que o Deus que os libertou do Egito, fosse de fato glorificado. O povo de Israel deviam viver essa história não apenas porque fazia parte da sua identidade nacional, mas, acima de tudo, porque promovia o conhecimento do verdadeiro Deus. Essa história moldava a sua teologia e essa história moldava a sua espiritualidade. Nós também, irmãos, temos uma história. Como já disse, nós temos algo a contar para os nossos filhos, para os nossos netos. É a história daquele que se fez carne, é a história daquele que se fez maldito no nosso lugar, é a história daquele que se fez miserável para nos libertar da escravidão do pecado.
E essa história é uma história verdadeira, é uma história baseada também em fatos reais. Nós temos que contar essa história para os nossos filhos. Porque na medida em que nós contamos quem nós éramos e quem nós somos de fato, Deus é exaltado, Deus é glorificado. Essa história explica quem é Deus e por que nós estamos aqui. Para todos aqueles que conhecem, certamente conhecem essa história, não há tarefa mais importante do que contá-la a outras pessoas. Evidentemente, essa história deve ser primeiramente contada dentro dos nossos lares, contada aos nossos filhos, porque ela tem o poder de moldar as nossas vidas, moldar a vida dos nossos filhos. Na medida em que nós conhecemos a Deus, conhecemos o caráter santo desse Deus, levamos os nossos a conhecerem esse mesmo Deus. Quando nós ensinamos essas verdades aos nossos filhos, nós certamente estamos entregando a eles um tesouro inestimável. Conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Essa história deve ser contada, certamente. Mas evidentemente Faraó, ele não estava disposto a fazer isso, ele não estava disposto a contar essa história. Ele sofreu uma série de desastres sobrenaturais e mesmo que os egípcios o tratassem como um deus, a opinião pública já estava se voltando contra ele. Isso parece ficar claro aqui no nosso texto. O texto então nos diz: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será postilado este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que a terra do Egito está arruinada? Os conselheiros de Faraó identificaram Moisés como o principal problema, mas o que eles realmente estavam fazendo era culpar Faraó pelos problemas do Egito. Quanto tempo seria necessário para que Faraó finalmente admitisse que o Deus de Israel era o único Deus vivo e verdadeiro e que a tentativa de resistir à sua vontade era loucura, era nula? Os homens de confiança de Faraó pediram para que Faraó repensasse a sua política sobre Israel. Faraó estava começando a enfraquecer-se, então ele concordou em se encontrar com Moisés mais uma vez. O texto aí nos diz: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? É incrível. Mas Faraó continuava não entendendo as exigências do Senhor, o que de fato o Senhor queria. Então Faraó propõe aqui um acordo. Ele diz: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsou da presença de Faraó. Ou melhor, exatamente, da presença de Faraó. E note que essa não é a primeira vez que ele concordou em deixar o povo de Deus ir. Nós sabemos que depois da quarta praga, ele já havia dito: deixa-vos eis e somente que saindo, não vades muito longe. Ele já tinha feito essa promessa. Dessa vez ele estava disposto a deixá-los ir tão somente tão longe, podemos dizer, quanto eles desejavam ir, desde que deixassem suas famílias, deixassem seus filhos. Faraó, na verdade, os manteria refém para garantir que os maridos, que os pais retornassem ao Egito. Essa, na verdade, era a sua intenção. Parecia uma oferta razoável, mas não era esse o propósito do Senhor, não era esse o desejo de Deus. Deus queria dar aos israelitas algo para contar aos seus filhos. E eles não poderiam fazer isso se não levassem seus filhos, se não levassem seus netos. Mas também há aqui um importante princípio espiritual. A adoração é para toda a família. A adoração é para toda a família. O nosso Deus deve também ser adorado pelos nossos filhos, pelos nossos netos. A falsa suposição
de Faraó era que ele achava que ele poderia negociar com Deus. Ele imaginava que ele, Deus, estivessem, por assim dizer, no mesmo nível. Esse era o seu grande engano. Mas Deus não discute os seus termos. Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Deus não abre mão dos seus mandamentos, dos seus estatutos, tão somente porque nós desejamos que eles sejam mais fáceis de ser cumpridos. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor nos dá capacidade para vivê-los. O Senhor nos dá capacidade para cumpri-los. A lição prática é que nós devemos considerar os termos de Deus e não os nossos termos. Atente a isso. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós não podemos fazer uma concessão aqui, não podemos fazer outra concessão ali, como muitos crentes têm feito. Não, não. Nós somos chamados para sermos completamente diferentes. Nós somos chamados para nos parecer com o nosso Deus. Aliás, essa é a única forma pela qual o Senhor, o nosso Deus, ele é glorificado, ele é exaltado quando nós nos assemelhamos com ele. Devemos entregar toda a nossa vida ao seu senhorio, devemos entregar toda a nossa vida à sua vontade. Essa é a vontade, esse é o propósito do Senhor. Quando o faraó percebeu que não teria sucesso na sua negociação, ele expulsou então aqueles homens, Moisés e Arão, do palácio. O texto diz: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que veja os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra. Tudo que deixou a chuva de pedras. Eram muito numerosos antes destes. Nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Nos diz, conclui aí o versículo 14. Essa realmente era uma história para ser contada, recontada a respeito daquilo que Deus estava fazendo aqui, em prol do povo. O gafanhoto talvez seja o exemplo mais impressionante do poder destrutivo de uma espécie. Basta ler alguns relatos dessa praga na África e em outros lugares. Recentemente, bem próximo, um tempo bem próximo, nós, pelos noticiários, soubemos dessa praga se aproximarem aqui do Brasil pelo sul do nosso país. Mas certamente é aquilo que nós vimos recentemente nem se compara àquilo que está acontecendo aqui. Os egípcios, nos diz o texto, nunca viram nada como isso. Através do vento, os gafanhotos cobriram a terra como uma nuvem escura. As plantações que já haviam sido maltratadas pelo granizo, então com os gafanhotos não restaram absolutamente nada. De maneira que a fome assolaria o Egito com aquela praga mortal. Era certamente uma humilhação também aos deuses do Egito. Os egípcios, irmãos, adoravam o deus Min. Esse deus ele era considerado o patrono das culturas. Os sacerdotes de Min realizavam um festival da colheita todos os anos, e essa festa provavelmente coincidiu com essa praga aqui. O Senhor estava humilhando os deuses do Egito, mostrando que só ele era o único e verdadeiro Deus. Os egípcios também adoravam Ísis, que era conhecida como a deusa da vida, Nepre, o deus do grão, Anubis, o guardião dos campos, e Senerrém, o protetor divino das pragas. Esses deuses eram adorados no Egito e o Senhor estava esmagando um por um. Vejam, irmãos, quantos deuses, e eles dependiam de todos esses deuses para conservar suas lavouras, suas vidas e garantir o seu abastecimento. Os egípcios viviam isso todos os dias. Mais uma vez os deuses falharam e os egípcios estavam aprendendo a não confiar nos seus deuses. Eles estavam aprendendo que o Deus de Israel, sim, o Deus de Israel é digno de confiança, porque ele é soberano, ele é absoluto sobre todos os deuses. Qual foi mesmo o resto da história?
O que aconteceu a seguir foi completamente previsível. O texto aí nos diz: então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Faraó e seus velhos truques, podemos dizer. Mais uma vez, diante do desespero, ele admite o seu pecado, admite o seu erro, mas certamente ele estava longe, muito longe do verdadeiro arrependimento. Veja que novamente ele não confessa seus pecados a Deus, mas pede que Moisés faça isso. Isso é um sinal de que, de fato, o coração de Faraó estava longe do Senhor. Ele não desejava, de fato, se humilhar diante do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. O fato é que, mais uma vez, ele estava preocupado com as consequências do seu pecado e não exatamente com o pecado em si. Isso mostra que sua confissão era uma confissão de conveniência, uma confissão superficial, uma confissão que não tinha nenhuma convicção espiritual daquilo que ele acabara de fazer. Ele não se prostra diante do Senhor. Ele não reconhece o Deus de Israel como Deus da terra, como Deus dos céus. Era tão somente uma confissão que não acompanhava uma mudança de vida, novos hábitos e abandono daquilo que a palavra do Senhor Deus condena. Há muitas pessoas confessando assim. Era uma confissão superficial, não era uma verdadeira confissão. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quando nós nos achegamos a Ele, confessamos os nossos pecados, os nossos erros, Ele conhece. E se Ele é um Deus soberano, se Ele conhece todas as coisas, devemos fazer isso sinceramente, desejosos de fato em viver uma nova vida, ter um novo caráter, de maneira que a nossa santidade reflita a sua glória, o Deus da bondade, o Deus de toda a sabedoria. Deus não se agrada desse tipo de confissão, dessa confissão superficial, dessa confissão insincera. O Senhor não se agrada com isso. É verdade, Faraó, ele não merecia ter o seu pedido atendido. No entanto, Deus ainda assim fez cessar aquela praga mortal. O texto aí então nos diz: então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e o levou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Essa cena aqui, irmãos, os gafanhotos eram certamente um aviso, é uma placa de advertência para aquilo que vai acontecer, para aquilo que o mundo aguarda, para aquilo que vai acontecer com aquelas pessoas que viraram as costas para o Senhor, para aqueles que têm feito essa confissão insincera, para aqueles que não têm levado o Senhor a sério, a palavra do Senhor, não têm reverenciado a palavra do Senhor. Essa cena aqui dos gafanhotos é um aviso a mim, a você, a todos nós, daquilo que ainda está para acontecer. Uma linguagem bem parecida nós podemos ver no livro de Apocalipse. Lá o Senhor disse através de João, na sua visão, ele escreveu: o quinto anjo tomou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra. Ela cobriu o poço do abismo e subiu fumaça. Também da fumaça saiu gafanhotos para a terra. E foi-lhe dito que não causariam dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nós somos lembrados que essa praga um dia irá acontecer novamente, evidentemente numa intensidade nunca antes vista, numa intensidade bem maior do que aquela vista na terra do Egito. Mas há uma maneira de escapar
dessa praga. Há uma maneira de escapar desse dia terrível. É arrepender-se verdadeiramente ao Senhor. É se prostrar diante do Senhor. Porque aqueles que buscam a presença de Deus e são perdoados por Ele, naquele dia serão protegidos da pior das pragas. Atente a essas verdades. Busque ao Senhor de todo o coração, viva para a glória do Senhor. Só assim seremos poupados da pior das pragas, a morte eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, que possamos de fato levar a palavra do Senhor a sério, não como fez Faraó, mas que possamos reverenciá-la, aplicá-la às nossas vidas, de maneira que a cada dia possamos deixar o pecado e tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que possamos a cada instante viver de fato para a glória do seu nome. Esse é o meu grande desejo, que possamos, através desses estudos da palavra do Senhor, vivermos cada vez mais perto desse grande Deus. Que o Senhor grandemente nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Te agradecemos, Deus dos céus, porque o Senhor não muda, o Senhor continua sendo um Deus misericordioso, um Deus, ó Pai, gracioso, bondoso, mas também um Deus que se ira, um Deus que naquele dia não há de perdoar aqueles que se viraram contra o Senhor, aqueles que abandonaram o Senhor. Deus, sabemos que naquele dia as pessoas irão se encontrar com o juiz de toda a terra. Deus, preserva-nos a fé, ensina-nos a viver a tua palavra, de maneira que o nosso coração se incline às tuas verdades, acima de tudo que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Corrige-nos, ó Pai, dá-nos um coração sincero e, acima de tudo, o prazer de adorar, de te servir, o prazer de estar na tua comunhão. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Que na próxima quarta-feira nós daremos sequência a esse texto da palavra do Senhor. Que o Senhor o abençoe. Amém.